Pois tudo é luz celestial para tudo iluminar. Pois tudo é luz celestial para tudo iluminar. Disso, que é a mensagem absoluta do Cristo. É buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, né? E todas as demais coisas virão de acréscimo. As pessoas querem uma vida humana saudável e vão buscá-la no próprio mundo. E isso contraria todos os ensinamentos dos iluminados, que é exatamente buscar o reino, né? Em primeiro lugar. Até a passagem de Marco Maria também, né? E a melhor parte não foi quem ficou cuidando dos afazeres do mundo, que foi do outro lado, né? Isso soa como algo intangível, porque a pessoa ouve e fala assim, absoluto, por ser invisível, né? Parece ser intangível. Mas não é por ser invisível que nós não tenhamos acesso. As ondas de televisão estão sendo invisíveis aqui, e basta ligar o aparelho que nós as tornamos visíveis, de uma certa forma, né? Mesma coisa, se Jesus conhecia um reino espiritual que disse que não era esse invisível, é porque ele está aqui, para ele poder conhecer, né? Tá? Então, o meu reino não é deste mundo, quer dizer, ele está enxergando um reino onde nós não estamos enxergando nada, nós estamos enxergando matéria, falando humanamente. Porém, se ele viu esse reino e veio trazer essa mensagem, é porque, além dele existir, todos nós temos acesso, certo? Isso seria totalmente lógico falar que ele veio trazer um ensinamento que é só para ele, né? Então não está devendo. Certo? Mesma coisa, se esse ensinamento fosse um ensinamento que me agradasse, eu não precisava vir aqui explanar sobre o assunto, né? Porque se a verdade é universal, o que está valendo para o Cristo vale para mim e vale para todo mundo. Basta que nós nos abramos a esses princípios. Certo? Então a pessoa de início vai notar assim que dá a impressão de ser algo nebuloso, intangível, mas o resultado na vida dessa pessoa vai ser bastante tangível, certo? Que são os bens dados de acréscimo. É a vida sem pensar, ao contrário do pensamento positivo. De início, quando surgiu a teoria do pensamento positivo, ela teve uma finalidade ótima, que trouxe o ser humano para dentro de si. Certo? Entre aquele ser que olhava o mundo com os problemas e ficava à mercê desses problemas, sem saber o que fazer, o pensamento positivo deu uma força dentro da pessoa para manipular isso. Então tem um valor relativo. Agora, qual seria o valor absoluto? Nós não temos nem que ter pensamento positivo, né? Sabendo que Deus é que faz o universo, né, funcionar e que nós estamos dentro dele. Então, o pensar positivo dá lugar à percepção da realidade espiritual, que é o nosso objetivo. Qual é a posição nossa dentro do universo? Qual a nossa posição com relação a Deus? Né? E como que isso aparece não no papel, na teoria, mas na nossa vida comum, do agora. Também não adianta falar assim que tudo isso aqui é muito bonito, depois que a pessoa morreu, ela vai conhecer o paraíso. Né? Isso não existe na Bíblia. Na Bíblia, o que existe é um ensinamento de que o reino está aqui agora. Tem centenas de passagens na Bíblia citando isso. E é aquele caso que eu estava citando. Se Isaías, o Malaquias, o Jó, vários profetas, Paulo, né? Todos eles constataram que o Cristo vive como aquele ser. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Então essa verdade está sendo válida para nós todos. Então, de início, principalmente para quem deixa eu colocar da seguinte maneira. Existe a maneira ortodoxa de encarar um movimento religioso. Então, vamos supor, a pessoa lê a Bíblia, assiste a cultos, né? É uma maneira mais corriqueira que temos, né, de seguir o ensinamento. Tá? Então a pessoa lê a Bíblia, ela procura viver aqui no dia a dia, procura se aperfeiçoar humanamente. Cada dia ela lê um trecho, faz reflexões sobre aquilo. Tá? E essa melhoria de vida vai aparecendo na vida dela aos poucos.
e ela sente bem-estar com isso, e isso a satisfaz, né? Existe o outro, que é um campo metafísico. Estão todos nesses raios, né? Então, a metafísica, o pensamento positivo faz parte, né? Já envolve esse trabalho interior de consciência. A pessoa não passa mais a se satisfazer apenas em escutar um padre falar, ou um pastor, né? Mesmo fazer leitura de livros. Ela quer sentir isso, vamos dizer, quer vivenciar os princípios espirituais na vida dela. Tá? Então ela conhece a metafísica, as leis da mente, né? O pessoal chama, né? Pensamento positivo, aquilo que a gente estava dizendo antes. Tudo isso daí chega um ponto que a pessoa vai observar o seguinte: não resolveu totalmente a vida dela. Por exemplo, ela não sabe quem ela é, com essa daí, né? Ela não sabe aquelas questões básicas do ser humano, qual é a finalidade da vida. Então ela fica mentalizando que quer arrumar um emprego melhor, quer arrumar casamento ideal, coisas humanas. Então ela consegue uma melhoria humana, e ninguém conta nada disso. O que a gente não quer é parar nisso, certo? Então, todo o bem-estar que a pessoa conseguiu humanamente com os movimentos, ela deve continuar, se ela está gostando. Ninguém vai tirar a pessoa de uma reta para outra, não tem interesse nenhum nisso. Nosso objetivo é mostrar o centro do ensinamento. Porque por mais feliz que a pessoa esteja humanamente, mais rica, mais saúde, aquilo lá não é eterno, certo? O que nos interessa é aquilo que é um bem-estar eterno. E esse bem-estar que é eterno, ele é nosso, hoje, pela graça, e não por conhecimento humano. Então, não existe merecimento para isso. Ou seja, Deus é que se revela como essa graça para nós todos. Então, isso é acessível a todos, está sendo a nós agora. Cabe a nós o quê? Acatar isso, né? Jesus chama isso de o coração de criança, né? Na Bíblia. Se a gente tiver o coração de criança, nós estaremos no reino dos céus. Agora, se nós estivermos naquela, mas quem sou eu para estar no reino dos céus ainda? Não sei o quê, né? Então a pessoa, ela se autoavalia segundo padrões humanos de avaliação, nunca se sente preparada. Começa daí, né? Surgem daí as seguintes frases, né? Isso é muito profundo para mim. Eu ainda não cheguei a esse ponto. Então, eu sou radicalmente contra aquele tipo de pessoa que fica sempre na reta, né? No mesmo ponto. Ela acha que para ela assimilar esse ponto, tá? Aqui, ela vai mentalizar sobre aquilo, ela vai procurar assimilar aquilo com a mente humana, até aquilo ficar bem nítido para ela vai passar para o ponto seguinte. E assim, as pessoas vão procurando percorrer apenas essa reta aqui, daqui para o centro. O resultado disso, ninguém vai dizer que não existe, né? Existe um resultado. Só que muito lento. Porque aqui, o que está entrando aqui? A força de vontade. E não a graça divina. Percebe a diferença? A graça divina, ela não admite um ser humano fazendo essa caminhada. Esse aqui é o filho pródigo voltando para casa. Lutando, depois de muita coisa, ele quer voltar para casa. E o centro é onde nós sempre estamos, né? Que é na unidade espiritual. Porque se Deus é tudo, da essência espiritual, não se pode tirar nada de Deus, né? Para formar coisa alguma. O que pode acontecer é que Deus se expressa em infinitas variedades. Cada um de nós é uma delas. Mas não por isso que nós nos separamos de Deus. Então Jesus, que sabia disso, colocou a famosa frase: eu e o Pai somos um, né?
Soou um absurdo isso aqui, né? Quando foi pronunciado, né? Para quem que soa absurdo isso? Para quem não se sente um com Deus. Tá certo? Se a pessoa se sentir um com Deus, se ela conhecer que a essência do universo é espiritual e que essa essência é a única existência que poderia estar aparecendo aqui como cada um de nós, de onde nós aparecemos? Se Deus é onipresente, de onde nós surgimos? Qual a nossa fonte? Quem que parou para analisar o seguinte aspecto: como é que nós poderíamos estar aqui sem que fosse essa onipresença divina no ponto em que nós estamos? O que significa onipresença? Porque se Deus é onipresente, Ele está ocupando todo o espaço infinito. Daqui vai para o infinito. Então, se nesse ponto eu estou, o que significa? Que a onipresença está fazendo uso da minha existência nesse ponto para mostrar que Deus é tudo. Tá certo? A não ser que alguém vai admitir que exatamente no ponto que eu estou, só que não tem Deus, né? Tá certo? A religião, a finalidade seria que a palavra religião significa religar, né? Seria o conceito de novamente nós nos integrarmos no todo e ficar de novo reconhecendo a onipresença. Agora, a coisa mais interessante que para a gente fica absurdo é a pessoa achar que é humanamente que ela consegue, por exemplo, se integrar à onipresença divina, né? Quer dizer, dá a impressão que Deus abriu mão da onipresença, então isso aqui seria o infinito, esse ponto eu estou. A impressão que daria é que Deus se fez ausente num ponto, né? E falou assim: eu vou abrir mão, não sou mais onipresente, esse ponto está em vazio, e você vai lutar para preencher esse ponto com a minha presença. Você viu como é que soa meio estranho isso daí? Então essa é a vida humana de tentar se espiritualizar. Nunca atinge o objetivo final. São aquelas pessoas que falam assim: eu me dedico a esse campo filosófico religioso há anos, mas eu estou longe de me colocar numa posição de afirmar eu e o Pai somos um, que nem disse Jesus. E qual foi a oração de Jesus na Bíblia, no São João? Oro para que todos sejam um, ó Pai, né? Quer dizer, é a oração do próprio Cristo, né? Que nós percebamos que todos somos essa unidade. E isso exclui o quê? Exclui superioridade e inferioridade. Nós somos um e não mais ou menos que alguém. Certo? Então, qual é o objetivo de Jesus Cristo vir trazer a mensagem? Ele veio mostrar essa verdade. E o que nós estamos fazendo com isso? Se nós acatarmos com o coração de criança, ela passará a ser a verdade válida para nós. Se nós acharmos isso aí com uma blasfêmia, nós vamos ter que humanamente perseguir tudo isso. Nós vamos ficar caminhando nessa reta aqui até o ponto que não interessa para nenhum de nós, quando vai ser, para essa pessoa. Segue-me tu, está na Bíblia. Então quem percebeu que está, entre aspas, perdendo tempo, querendo humanamente, com força de vontade, atingir o reino, né? Nós não vamos ficar lá esquentando a cabeça da pessoa com coisa desse tipo. Deixa a pessoa lá. Certo? Por outro lado, quem está aberto à essência do ensinamento, ela está disposta a abrir mão da sua humanidade e se crucificar o eu humano. O sentido da crucificação é esse. A pessoa vai anular o ser humano, mas seria o corpo físico. Nós consideramos que a anulação do ser humano é a anulação da existência da mente humana e não de um corpo físico. Porque aquela visão de Jesus crucificado nos marca como uma morte do corpo físico. Então dá a impressão que se nós flagelarmos o nosso corpo humano, se nós cairmos ao lado do sofrimento humano, nós estaremos seguindo o caminho do Cristo. Certo? Mas enquanto existir a mente humana, nós não aniquilamos a humanidade. Concorda ou não? Eu posso acabar com o meu corpo físico totalmente, mas se a minha mente humana persistir, a minha humanidade existe. E não houve um morrer diário, então, dessa mente humana. Ou seja, o ser humano continua parecendo existir. E a onipresença de Deus no ponto que eu estou, continua parecendo
a não estar presente. Certo? É nesse ponto que nós estudamos princípios, né, que levam à contemplação de uma realidade absoluta. Por quê? Porque essa teoria aqui tem dois pontos, assim, de enfoque, vamos dizer assim, para quem ouve pela primeira vez. Ou soa com uma coisa muito natural, ou soa com um absurdo total, certo? Então, eu já tenho experiência, assim, de ver esse tipo de reação, né? As pessoas que acham isso natural, naturalmente elas são atraídas por onde está sendo falado isso. Isso é uma lei cósmica, certo?